aleluia, aleluia. Glória, glória, glória. Existe um mover de glória aqui neste lugar. A presença do Senhor aqui é real. Existe algo sobrenatural neste lugar. Sinta a presença dele. Pastor Fernando irá nos trazer a palavra do Senhor neste momento. O ambiente está preparado. O teu coração está aberto. Ouça aquilo que o Senhor Deus tem para o teu coração. Ouça aquilo que Ele tem para a tua vida. Deixa o Senhor te usar. Pai, aqui está o teu filho, ó Deus. Nós liberamos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem reservado, ó Pai, para este momento, para esta igreja, para este povo, ó Pai. O teu povo quer te ouvir. O teu povo anseia, Senhor, pela tua palavra, pela tua voz. E que o Senhor use, ó Pai, o teu filho como instrumento, ó Pai, nas tuas mãos. Senhor, que as palavras que saírem da sua boca saiam, Senhor, como flechas. Flechas, Senhor, a acertar corações feridos. E que vidas sejam restauradas, transformadas, impactadas, Senhor, pela tua palavra. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Igreja de Jesus, a paz do Senhor Jesus. Amém. Que bênção, meus amados, nós estarmos aqui nessa noite. Eu vim preocupado como que a folha não ia virar. E aqui tem, olha só. Vocês são uma bênção mesmo, gente do céu, que bênção. Meus amados, se você quiser se assentar, pode se assentar. Antes de ministrarmos a palavra, eu quero deixar aqui a minha gratidão ao nosso Senhor Jesus, pela bênção de estarmos juntos aqui nessa noite, pois estar com vocês nesse tempo, sendo gratos a Deus por 10 anos, é uma bênção muito grande para nós. Agradecer ao pastor Ricardo Fernando pelo convite, pastor Rafael Lino, que contactou-nos. Muito obrigado por esta oportunidade, pois eu me lembro de cooperar com vocês já desde o início desse trabalho. E é bom nós caminharmos juntos, mesmo que nós estejamos servindo ao Senhor em um outro ministério, a gente vem acompanhando os irmãos, vem participando com os irmãos, vários trabalhos que nós já estivemos juntos, desde o início, quando a igreja era lá no outro lugar, trabalhos em escola que os irmãos já promoveram, consagração de manhã, vigílias de noite, congressos de jovens. Então é uma bênção muito grande, pastor Ricardo, a gente que está de fora, de um certo sentido, poder de quando em quando estar com os irmãos e verificar, testemunhar a bênção de Deus na vida de vocês. Eu quero dizer antes de pregar que é muito bom chegar aqui, ser recebido por vocês. A recepção é uma bênção, continuem assim. Ser abraçado pelos irmãos, os irmãos que nos recebem com alegria, que nos abraçam, os irmãos da orquestra, ouvi-los tocar é uma bênção, os irmãos do Ministério de Louvor, a equipe pastoral. Então eu estou dando aqui um testemunho do que é estar aqui com vocês, de uma pessoa que vem acompanhando vocês nesses 10 anos. Ver o trabalhar de Deus na vida de vocês, isso é muito bom, e que se Jesus não voltar nos próximos 10 anos, que este ministério esteja espalhado por todo esse Brasil, por todo esse mundo em trabalhos missionários, que este lugar se torne muito pequeno para o agir de Deus de vocês aqui em São José dos Campos. Então esse é o desejo latente do nosso coração, que Deus continue abençoando em nome de Jesus. E a minha esposa fez uma observação quando nós chegamos, que é a primeira vez que ela vem comigo. E é mesmo, estava tentando lembrar na minha mente das vezes que eu já estive aqui, ou ela estava em outro culto, ou estava em outro lugar, e ela não estava comigo. Então, em 10 anos tá bom, né? Quem sabe no 20º ano ela esteja conosco mais uma vez. Mas que bênção ter a companhia da minha esposa aqui neste dia. Se você puder, abra sua Bíblia comigo no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 9 em diante. Pastor Jamil, prazer conhecê-lo, Deus abençoe, juntamente com os irmãos de Pindamonhangaba.
pastor Ayrton, é isso mesmo? De Araras, Deus continue abençoando, e a construção lá será uma bênção, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos lá em Araras também. Atos dos Apóstolos, meus irmãos, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 9. Diz assim: e quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o cercou, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste subir. Apenas o início do versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras. Querida igreja, a de Renovar, eu estava orando ao Senhor e pedindo ao Senhor a palavra ser ministrada, e esta palavra que tomou-me esses dias não saiu do meu coração. Então, eu quero ser breve aqui, minha intenção é ser breve, mas transmitir tudo que o Senhor colocou ao meu coração dentro desta palavra, deste texto. Jesus fez uma revelação surpreendente para todo mundo, a sua igreja. Você sabe que até Jesus vir, a igreja de Jesus era um mistério que estava guardado com o Senhor nosso Deus. Nenhum profeta do Antigo Testamento vislumbrou a igreja de Jesus. Foi como se Deus tivesse dado revelações àqueles escritores, profetas, como picos de montanhas, mas não revelou algumas profundidades que se revelariam por Deus no decorrer da história. E a igreja de Jesus foi uma delas. Ninguém viu, ninguém falou do corpo de Cristo Jesus. Mas quando vem Jesus, ele traz essa revelação extraordinária. Quando seus discípulos estão reunidos com ele, em Mateus capítulo 16, ele diz assim: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Foi uma revelação extraordinária. A igreja de Jesus, o corpo de Jesus, o povo de Jesus, que a promessa é: eu edificarei, e as portas do inferno, a autoridade do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Tem gente que lê esse texto e pensa que a igreja está acuadinha e o inferno não terá poder contra ela. Não, é o contrário. As portas do inferno é que não vão sustentar, não vão conseguir impedir a igreja. Então isso aqui é uma igreja ativa, é uma igreja que está indo, e a porta do inferno não consegue resistir. Essa é a ideia de Jesus. E porta que é autoridade. A autoridade do inferno não vai resistir à igreja de Jesus. E quando a gente lê, então, Atos dos Apóstolos é a história inicial da igreja. Da vez que você desejar conhecer quais foram os primeiros passos da igreja de Jesus, você leia Atos dos Apóstolos, os 28 capítulos que tem esse livro, e você vai ler a história de como começou a igreja de Jesus, como foram os primeiros passos da igreja de Jesus. Então, Atos dos Apóstolos é esse livro que vai mostrar para nós que a promessa que Jesus fez de edificar a igreja realmente começou. Realmente ele começou a edificar o seu povo, a edificar a sua igreja. E quando nós lemos esta cena aqui, que eu li para os irmãos, nós temos aproximadamente 500 irmãos, provavelmente no Monte das Oliveiras, porque é de lá que eles desceram,
aproximadamente 500 irmãos que estão sendo ministrados pelas últimas palavras em corpo ali glorioso de Jesus, antes de que ele subisse aos céus. Enquanto Jesus está falando, Jesus vai subindo aos céus, o que nós chamamos de ascensão de Jesus. Ele vai subindo e os irmãos vão acompanhando Jesus, subindo aos céus. E diz a palavra de Deus que uma nuvem o ocultou. E eles continuam olhando. Sabe quando você termina um filme e você está esperando a próxima cena? Como é que chama mesmo? Os jovens aí me ajudem. Tem um nome para isso aí, um spoiler, né? Do que vai vir depois. Pós-crédito, tá vendo? É isso aí. Essa galera jovem de hoje não deixa a gente na mão. Os discípulos estão lá, olhando para cima, esperando o pós-crédito. De repente eles olham, do lado deles, 2 varões, com vestes resplandecentes, tipo assim, o que vocês estão olhando para cima? Olhando também junto com eles, o que vocês perderam lá? Este mesmo Jesus, que vocês viram subir dessa forma, virá novamente. E essa palavra produziu uma reação no coração daquela igreja reunida ali. O verso 12 diz que eles desceram, porque existia uma ordem, existia uma direção divina para a igreja, e ficar olhando para cima não era parte da direção divina. Eu vou dizer uma coisa para você, eu sempre fui um amante do livro de Atos dos Apóstolos, e eu lembro de, na minha adolescência, juventude, ler este livro em lágrimas muitas vezes. E Deus me deu essa palavra ainda na juventude. E eu não preguei isso. Isso aqui ficou guardado por muitos anos. Eu já estou com quase 43 anos. E isso me voltou agora, há um mês atrás. Essa palavra me tocou novamente. Porque nitidamente, irmãos, há uma reprovação por parte de Deus da postura daquela igreja. Que aquela igreja estava olhando para cima, esperando a próxima cena acontecer. Mas já tinha ordem, já tinha agenda, já tinha promessas. E ficar olhando para cima não fazia parte do propósito de Deus para aqueles irmãos. Por isso vem a pergunta de Deus na boca daqueles varões, com vestes resplandecentes: por que vocês estão olhando para cima? E por que eu quero trazer isso aqui, meus irmãos? Porque responder isso é responder qual é o papel da igreja. A gente pensar e entender isso aqui é entender por que Deus levantou essa igreja aqui. Por que Deus levantou a AD Renovar aqui em São José dos Campos? É por falta de igreja? É por falta de ministério? É por falta de pastor? Não, tinha muitos já. Por que a gente para aqui na noite de sábado para dizer assim, estamos completando 10 anos. E certamente não foi para a gente ficar olhando para cima. Quando eles descem, começam a acontecer algumas coisas com aquela igreja, que aí sim significa o propósito profundo de Deus para a igreja de Jesus. Que a AD Renovar está inclusa, que precisa caminhar a cada dia, 11, 12, 13, 20, 30 anos, buscando o que essa igreja foi buscar depois que desceu daquele monte.
E eu sei, meus irmãos, que eu não posso enumerar tudo que Deus estabeleceu para nós como igreja, aqui numa pregação só. Mas eu quero caminhar com você em 3 agendas que Deus tem para a igreja, tem para vocês aqui, em 10 anos, em 15, em 20 anos, que não é olhar para cima, mas que aconteça e continue acontecendo a mesma coisa que aconteceu com a igreja nos seus primeiros passos. E a primeira delas é, diga comigo, nós não fomos salvos para ficar olhando para cima, nós fomos salvos para ser cheios do Espírito Santo. Para ser cheios do Espírito Santo. Irmãos de Pindamonhangaba, nós fomos salvos para ser cheios do Espírito Santo. Igreja AD Renovar, nós fomos salvos para ser cheios do Espírito Santo. Eles não podiam continuar na postura de ficar olhando para cima, porque Deus estava com pressa de encher aquela igreja do Espírito Santo. Havia uma promessa de Deus, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E ficar no monte olhando para cima não fazia parte da agenda de Jesus para a igreja, fazia parte de uma igreja, fazia parte da agenda, uma igreja que viu Jesus subir. Não tem próxima cena, a próxima cena é dentro do cenáculo, clamando a presença do Espírito Santo, porque a igreja precisava ser cheia do Espírito Santo. E eles vão para lá, meu querido. Eles descem um monte em direção ao cenáculo. Só que eu não sei o que aconteceu. Que quantos irmãos estavam lá, pastor Rafael, no cenáculo? Mais ou menos? 120. O que aconteceu com os 380? Porque lá começou o primeiro dia de oração, de clamor a Deus. O Senhor prometeu nos enviar o Espírito Santo. Acabou o primeiro dia. Acho que eu já fui embora 50. Segundo dia, o Senhor prometeu nos encher do Espírito Santo. Não aconteceu no segundo, foram embora mais 60. Eu sei, meus amados irmãos, que de repente, no 10º dia, quando nós entramos no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente ouviu-se o som de um vento veemente, impetuoso, e começou a encher aquela casa, como nós estamos cheios aqui nessa noite, e foram vistas línguas repartidas sobre a cabeça deles, línguas como que de fogo, e cada um começou a falar em outra língua, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E o versículo 4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. É isso que Deus deseja para a sua igreja, que a igreja seja a cada dia cheia do Espírito Santo, que você seja a cada dia transbordante do Espírito Santo. É isso que Deus está batalhando em 10 anos nesta igreja, para que você seja cheio do Espírito Santo, para que crianças sejam cheias do Espírito Santo, para que adolescentes e jovens sejam cheios do Espírito Santo, para que os obreiros, as irmãs, a orquestra, os músicos, a igreja seja cheia, seja repleta, seja tomada do Espírito Santo de Deus. Eu vou dizer para você, igreja AD Renovar, nós temos um privilégio que servos de Deus no Antigo Testamento nunca tiveram: ser morada do Espírito Santo. Se você pensar em qualquer herói do Antigo Testamento que você admira, ele não teve o privilégio que você tem. Abrão não teve o privilégio de ser o templo do Espírito. Moisés não teve o privilégio de ser morada do Espírito Santo. Davi não teve o privilégio, os profetas não tiveram o privilégio. O Espírito Santo vinha e inspirava, mas
O Espírito Santo vinha, dá uma mensagem, inspira, mas não pode habitar, porque não tinha ninguém comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Mas a Bíblia diz, lá no Novo Testamento, que vem o Filho de Deus para entregar o seu sangue por nós. E nós somos comprados, nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Agora o Espírito Santo não vem aqui e inspira. A Bíblia diz que Ele mora conosco, Ele mora em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Você é morada. A Assembleia de Deus Renovar é morada do Espírito Santo. Ele não veio no primeiro dia da festa e foi embora. Voltou no segundo e foi embora. Ele está conosco, Ele está em você, porque você é templo, você é morada do Espírito Santo. É um privilégio que ninguém teve, mas a igreja de Jesus tem o privilégio de ser morada do Espírito Santo. Aí você lê Atos capítulo 2, eles foram cheios do Espírito Santo. Você lê Atos capítulo 3, os irmãos estão sendo cheios do Espírito Santo. Você lê Atos capítulo 4, versículo 31, e tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Você lê Atos capítulo 5, eles estão cheios do Espírito Santo. Você lê Atos capítulo 6, escolham homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Você lê Atos capítulo 7, Estevão estavam cheios do Espírito Santo. Você lê Atos capítulo 8, o Espírito Santo está impulsionando Filipe, porque a igreja foi chamada para ser cheia do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Ser cheio do Espírito Santo não é uma opção para nós, meus irmãos. Ser cheio do Espírito Santo não é um pedido de Deus para nós. Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem de Deus. Paulo escreve aos Efésios capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito Santo. É Ele que vai sustentar você para não viver uma vida de pecado. É Ele que vai produzir em você o fruto do Espírito, o caráter de Jesus. É Ele que vai pegar você da condição que você é e tornar você um espelho que reflete a glória de Deus. Nós somos chamados para ser cheios do Espírito Santo. Paulo escreveu aos Efésios capítulo 1, que Ele é o selo e o penhor da igreja. É o Espírito Santo. Sabe o que é selo? Os mais antigos aí como eu, que a gente mandava uma cartinha para o outro lado lá da cidade, tinha que ter o que na carta? Selo, senão não passa no correio. Lá na época de Jesus, aqueles anéis com brasão da família, com o nome da família, derretia a cera e colocava aquele selo. Onde chegava a carta, todo mundo sabia a quem pertencia por causa do selo. Sabe quem é o selo da igreja? O Espírito Santo. Sabe por que você pertence a Jesus? Porque você tem o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Ele é o penhor, Ele é a garantia. Você vai lá no tintureiro, vai lá para fazer uma barra de uma calça, vai lá para lavar uma roupa, você deixa a sua roupa e a pessoa que te atendeu dá lá um canhotinho. Sem esse canhoto você não pode retirar a sua roupa. Você tem lá o penhor, sou eu paguei, eu sou o dono dessa roupa. Quando Jesus rasgar este céu para buscar a sua igreja, Ele não vai buscar ricos e pobres, Ele não vem buscar baixos e altos, Ele não vem buscar quem tem carro, quem tem bicicleta, quem tem casa própria, quem tem casa alugada. Ele vem buscar quem tem o selo do Espírito Santo. Quem é que tem o selo do Espírito Santo? Sobe, venha desfrutar do gozo eterno, porque você tem o selo do Espírito Santo. Quantos podem glorificar a Jesus?
Deus nos chamou para ser cheios do Espírito Santo. Segundo, meus irmãos, diga comigo bem alto: nós não somos salvos para olhar para cima, nós fomos salvos para pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho. Uma das maiores tarefas da igreja, e que vocês têm desfrutado nesses 10 anos de existência, é a pregação do Evangelho. A igreja faz o que instituição nenhuma pode fazer. Por mais bem intencionada que uma instituição no Brasil possa ser, ela não pode fazer isso que a igreja está fazendo. O Espírito Santo inspira o apóstolo Paulo para dizer para nós como igreja, que nós fomos reconciliados com Jesus, e Ele confiou em nós o ministério da reconciliação. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho de Jesus. E foi isso que eles fizeram. Uma vez cheios do Espírito Santo, o que é que naturalmente eles começaram a fazer? Pregar o Evangelho. Os irmãos começaram a falar em outras línguas, as pessoas assustadas começaram a parar por perto. Esses homens estão embriagados, 9 horas da manhã. Pedro toma a palavra e começa a pregar o Evangelho de Jesus. E a Bíblia diz no versículo 37 do capítulo 2, que a palavra que foi pregada começou a compungir o coração daqueles homens. Sabe o que é compungir? Perfurar. A palavra começou a bater. O martelo lá do Antigo Testamento que esmiuça a penha começou a bater no coração daqueles judeus. Nós não estamos embriagados, mas está acontecendo conosco o que foi profetizado pelo profeta Joel, que nós seríamos cheios do Espírito Santo. E o nosso Jesus veio, morreu e ressuscitou, e Ele está vivo, e o seu Espírito Santo desceu sobre nós. Quase 3.000 almas aceitam a Jesus. Vira a página para o capítulo 3. Pedro e João estão subindo a porta do templo chamada Formosa. Ô moço, me dá alguma coisa, olha para nós. E ele olhou esperando receber deles alguma coisa. Aí vem o banho de água fria. Nós não temos prata nem ouro. Mas o que nós te demos, nós te damos. O que? Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Alvoroço na cidade, e Pedro começa a pregar novamente. Quase 5.000 almas aceitam a Jesus. Capítulo 4, a liderança judaica prende Pedro e a liderança cristã. Vocês não vão pregar mais o Evangelho. Pedro se coloca de pé. Você pode bater, você pode chicotear, mas importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Nós vamos continuar pregando o Evangelho de Jesus. Capítulo 7, Estevão pregando para a liderança judaica. E de repente ele se coloca e olha para cima e diz: eis que vejo os céus abertos, e o Filho de Deus à destra do Pai de pé. Leia a Bíblia comigo. Você nunca vai ver uma menção de Jesus em pé ao lado de Deus. A única vez que você vai ler Jesus de pé, todas as vezes está sentado. Mas quando um servo está pregando o Evangelho de Jesus, e está entregando a sua vida pelo Evangelho, Jesus se coloca de pé e diz: esse eu recebo de pé. Capítulo 8, Filipe vai pregar o Evangelho em Samaria, e acontece um verdadeiro avivamento em Samaria. O Espírito vem, sai daqui agora do avivamento e vai lá para o caminho de Damasco, que está vazio. De repente vem passando uma carruagem, se aproxima dele Filipe, e Filipe se aproxima, e o homem está lendo lá Isaías. Está entendendo o que você lê? Como se não tem alguém para me explicar?
Deixa eu subir aí que eu vou te explicar. Ele está falando de quem? De si mesmo ou de outro? Esse aqui é Jesus. Ele é batizado e leva o evangelho para a Etiópia. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Lá está Paulo indo para o caminho de Damasco, perseguir a igreja, cai por terra, fica cego, não enxerga mais nada. Deus fala com Ananias: Ananias, vai até lá, porque Saulo é para mim um homem escolhido, e eu vou mostrar para ele quanto importa ser castigado pelo meu nome, quanto ele vai sofrer pelo evangelho. Senhor, eu tenho ouvido falar desse homem, vai lá, não temas, porque ele será uma bênção nas minhas mãos, e o evangelho é pregado, e se torna um missionário em todo o mundo, porque a palavra de Deus precisa ser proclamada. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Todos nós que estamos aqui fomos alcançados pela palavra do Senhor. Um dia alguém pregou o evangelho de Jesus para você. Eu lembro do testemunho de um homem que estava sentado no ponto de ônibus e chegou lá lembra daquela época que a gente saía para entregar folheto? E entregou um folheto. O cara pegou, rasgou, jogou fora, e um pedacinho pequenininho ficou na barra da calça do outro que estava do lado. Pegou o ônibus e foi para casa. Quando ele chegou lá, ele viu um pedaço de papel. Ele pegou aquele pedaço de papel, foi o suficiente para ler a palavra Jesus, e do lado estava o endereço da igreja. Ele foi lá na igreja e falou assim: pastor, esse pedaço de papel estava preso na barra da minha calça. O que é isso? O pastor pregou o evangelho para aquele homem. Ele aceitou Jesus e se tornou um pregador do evangelho. Porque a igreja foi chamada para pregar o evangelho de Jesus. Há muitas décadas atrás, um pastor chamado Derossi Ramos foi até o Espírito Santo, na casa dos meus bisavós, e pregaram o evangelho. E diz a minha avó, que contou a história para mim, que o meu bisavô, pai dela, homem que matava muita gente, com seu facão do lado, naquele dia ouviu o evangelho e aceitou Jesus. E quando o pai de todos ali aceitava Jesus, ou tomava uma decisão, toda a família precisava tomar. Só que a minha avó tinha 18 anos e não queria aceitar Jesus, porque ela tinha a sua santinha lá na parede. Eu não estou falando mal de religião, estou contando o testemunho da minha avó. E um dia ela chegou lá na santinha e falou: eu não quero aceitar esse Jesus que o meu pai falou, porque eu já tenho você. E a minha avó disse que ouviu a voz de Deus falar com ela: pergunta para ela o nome dela. Minha avó não entendeu, mas obedeceu. Qual é o seu nome? E respondeu para ela: eu sou Satanás. Minha avó saiu do seu quarto, levou aquilo embora, foi para o seu pai e disse: papai, eu quero aceitar Jesus. A minha avó teve o meu pai, e o meu pai recebeu a Jesus. Eu nasci num lar cristão e recebi a Jesus, e estou pregando o evangelho e dizendo a você que eu e você só estamos aqui porque alguém pregou o evangelho e Deus confiou em nós o mesmo chamado de pregar o evangelho de Cristo Jesus.
Jesus disse para a sua igreja, Jesus disse para a igreja, a Assembleia de Deus Renovar, e de pregar o evangelho a toda criatura, ensinando eles a viver o chamado de Deus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São 10 anos que nós estamos pregando, e como o irmão testemunhou, centenas de pessoas vão aceitando de Jesus. Mais do que isso, centenas de pessoas estão saindo do inferno e estão indo para os céus, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Nós fomos chamados para pregar o evangelho de Jesus, porque aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Agora eu não sei como é que você vai fazer isso, mas a responsabilidade é sua. Deus não chamou você, querido irmão, para ficar olhando para cima. Deus chamou você para pregar o evangelho. Eu não sei se você vai subir aqui e pregar. Eu não sei se você vai para uma congregação pregar. Eu não sei se você vai cantar o evangelho. Eu não sei quais os dons que Deus colocou na sua vida. Eu não sei qual é o chamado de Deus na sua vida, mas uma coisa é: seja cantando, seja tocando, seja pregando aqui em cima, seja dirigindo uma classe, seja evangelizando lá fora. Nós fomos chamados para pregar o evangelho de Jesus. Hoje nós fizemos uma ação missionária, uma ação evangelística ali na nossa igreja. 2 da tarde nós saímos ali no Santa Cruz. Meus irmãos, quanta gente necessitada do evangelho, quanta droga, quanto traficante. Eu acho que eu nunca abracei traficante do jeito que eu abracei hoje. Nós fomos com uma caixa, e aquela caixa estava tocando louvores, e enquanto nós íamos passando ali pelo Santa Cruz, uns entregando um folheto, outros abraçando, orando, alguns que pediam oração, enquanto isso comércio de droga, e a gente vendo na nossa frente, olha, chegou um cliente aí, olha, um comprador aí, e a gente orando por eles, a gente evangelizando, a gente pregando. E sabe o que é lindo você ver? Lágrimas sendo derramadas, e uns dizendo assim: eu sou afastado da igreja, estou aqui, mas conheço o evangelho. Eu cheguei para uma moça e falei assim: você sabe que Jesus te ama muito? E ela falou: eu sei, eu amo também Jesus. Então saia dessa vida e vamos para a igreja de Jesus. Eu não sei o que Deus vai fazer com isso, porque a palavra diz que é o Espírito Santo quem convence. É o Espírito Santo que diz para o pecador: vai hoje, vai lá, muda de vida, aceita Jesus. Mas uma coisa não muda e não mudará: a nossa responsabilidade de pregar o evangelho de Jesus. Jesus não chamou você, querido irmão e querida irmã, para estar aqui nessa noite 10 anos. Oh, que maravilha! Jesus chamou você para pregar o evangelho. E eu profetizo que 11, 12, 13, 14, 15, o tempo que vier até a volta de Jesus, será de uma igreja pujante pregando o evangelho de Jesus. Quantos concordam com isso? Glorifica o nome de Jesus. Uma igreja pujante pregando o evangelho de Jesus. Em último lugar, meus irmãos, para nós encerrarmos, diga comigo: não fomos salvos para ficar olhando para cima. Nós fomos salvos para aguardar ativamente a volta de Jesus. Quantos estão aguardando a volta de Jesus aqui? Pastor Ayrton, os irmãos de Arara estão aguardando a volta de Jesus. Mas se Jesus voltar antes do tempo, fica pronto.
Pastor Jamil, os irmãos de Pinda estão aguardando a volta de Jesus. Os irmãos aqui da DEM Renovar São José dos Campos, estamos aguardando a volta de Jesus. Mas se Jesus voltar antes de você casar, mas se Jesus voltar antes de você montar a sua empresa, mas se Jesus voltar antes de você formar os seus filhos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só que não é uma espera passiva. Crente não aguarda Jesus numa cadeira de balanço, cantando assim: eu quero trabalhar para meu Senhor. Crente espera a volta de Jesus ativamente, porque Ele vai voltar, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus prometeu que enviaria Jesus, e enviou. Deus prometeu que nasceria, e nasceu. Deus prometeu que entregaria lá na cruz do Calvário, Isaías 53, e Ele morreu na cruz do Calvário pelo perdão dos nossos pecados. Jesus prometeu que ao terceiro dia ressuscitaria, e ressuscitou. Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo, e enviou. Jesus fez uma promessa: porque vocês estão olhando para cima, vão fazer o que Ele mandou, porque este mesmo Jesus que vocês viram subir, Ele vai descer de novo para buscar a sua igreja. Agora Pedro estava lá, quando ele ouviu a promessa de Jesus. E quando Pedro escreve a sua segunda carta, capítulo 3, versículo 12, ele diz assim: aguardando e apressando-vos para a vinda do Filho de Deus. Sabe o que significa? Não é que nós vamos adiantar o dia. Apressando-vos para a vinda significa que nós podemos cumprir as condições nessa terra para que Jesus venha para resgatar a sua igreja. Pregando o evangelho de Jesus, chamando a humanidade ao arrependimento. Nós estamos apressando-nos para a vinda de Jesus. Nós não aguardamos apenas, nós não esperamos apenas, nós somos ativos enquanto Jesus não vem, remindo o tempo, aproveitando toda oportunidade, porque Jesus virá para buscar a sua igreja. Ah, mas eu sou muito novo ainda, pastor. Jesus chama os novos mesmo. Não, eu já sou muito velho, pastor. Eu já fiz tudo o que tinha que fazer na igreja. Deixa esse povo mais novo agora, porque eu estou muito cansado. Mesmo já idoso, você tem muita experiência para nos abençoar. Ah, mas eu comprei uma junta de boi. Tem que experimentar. Ah, mas eu acabei de casar, preciso ter minha lua de mel pelo menos, né? Ah, mas eu comprei um campo e preciso lá olhar. Nós precisamos apressar a vinda de Jesus, porque só a igreja pode fazê-lo. Nós não fomos salvos, meus irmãos, para ficar olhando para cima. Nós fomos salvos para aguardar ativamente a volta de Jesus. E eu termino dizendo isso que eu vou dizer para você. E se você puder se colocar de pé.
Porque eu não prometo terminar e não termino, não. Vou terminar. Eu quero lembrar você de 3 coisas que vão acontecer com a volta de Jesus. Primeira, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Lembra daquele irmão que você tanto amava, daquele parente, daquele pai, daquela mãe, que partiu para a eternidade, aguardando Jesus. Ele vai ressuscitar primeiro. Diz a Bíblia, meus irmãos, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, que dada a ordem, soada a voz do arcanjo, e soada a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, porque existe uma igreja ativa aguardando a volta de Jesus, e por isso eles dormiram confiando em Cristo Jesus. Minha avó que já partiu para a eternidade, a sua, aquele pastor, aquele parente, aquele amigo, não morreu sem esperança. A igreja aguarda a volta de Jesus, e quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Segunda coisa, os que estiverem vivos serão transformados, e nós seremos transformados em corpos gloriosos. Está preparado para isso? Está aguardando ativamente a volta de Jesus? Se fosse agora, essa noite, enquanto nós estamos pregando aqui, cultuando a Deus, corpos gloriosos tomariam conta de nós. Da mesma forma que Jesus, pois a palavra diz que Ele é a primícia. Não mais dores, não mais morte, não mais luto. Porque vem a terceira coisa que eu queria terminar dizendo para você: porque nós estaremos para sempre com o Senhor. Eu sei que você puxou um hino aí, mas tenta me acompanhar com esse aqui. O Rei está voltando. O Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Ele vem me buscar. Posso te fazer uma pergunta? Nesses 10 anos de ministério AD Renovar, como você definiria a sua vida? Você é daqueles que estão olhando para cima? Ou você já desceu e está buscando ser cheio do Espírito Santo? Você está imbuído na pregação do Evangelho? Você está aguardando ativamente a volta de Jesus? Como você define você mesmo nesses 10 anos? Dessa porta que Deus abriu em São José dos Campos,
deste ministério aqui, que não tem um ministério aqui em São José dos Campos igual a vocês. Ministério de Taubaté não é igual a vocês. Missão não é igual a vocês. Madureira não é igual a vocês. Belém não é igual a vocês. Quem entra aqui pelas portas da AD Renovar tem uma experiência única, porque essa igreja tem uma identidade que há 10 anos Deus está formando a identidade da Assembleia de Deus Renovar em São José. Mas a pergunta que eu termino, não como um pregador, mas como um profeta de Deus nessa igreja, é se você, a sua postura, se parece com aqueles que estão esperando a próxima cena acontecer, ou se você já desceu do monte e está buscando ser cheio do Espírito, está pregando o Evangelho de Jesus, está aguardando ativamente a volta de Jesus. Porque esse hino um dia não vai poder mais ser tocado, não. O rei está voltando, vai virar história. Ele voltou. O meu nome a me chamar não tem condições. Ele chamou. O martelo dos obreiros cessou. Ministério de louvor aqui cessou. Orquestra cessou. Pregação nesse altar cessou. O que vai importar, queridos, é se eu desci do monte naquele dia, se eu procurei ser cheio do Espírito, se eu preguei o Evangelho de Jesus, e se a minha vida foi aguardar de forma ativa a volta do meu Senhor. Aleluia. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Rabachoraka Asturia Labahas, Terabasuria Labahas. Onde você estiver, feche os seus olhos. Ore comigo, se você quiser colocar a mão no seu coração, na sua mente, onde for. Aleluia, Jesus. Às vezes Deus nos leva a umas experiências. Sexta-feira passada eu estava pregando num congresso, e na hora que eu terminei de pregar, colocando a igreja de pé para orar, Deus falou assim: diga para alguém aqui que antes de completar 7 dias eu vou dar uma vitória grandiosa que ela precisa, e quando ela receber essa vitória, ela vai cantar um hino, ela vai lembrar de um hino e ela vai louvar o meu nome. E eu disse: seja o que Deus quiser. Disse. Isso foi sexta-feira. Quando foi quarta-feira, eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp: pastor, o Senhor me mandou um socorro aqui. E na hora que Ele me mandou esse socorro aqui, que eu não sabia mais o que fazer, que Ele me mandou esse socorro, me veio um hino na mente. E era aquele hino que nós louvamos lá na igreja:
E eu estou testemunhando que Deus fez isso comigo antes de completar 7 dias. Eu estou dando esse testemunho porque Deus me mandou dizer uma coisa para você. Ele fez um investimento alto na sua vida. Você não está aqui à toa. Você não está neste ministério porque não tinha algum outro. O Senhor te fez um investimento alto, e você é um investimento alto nessa igreja. Deus te preservou como investimento para essa igreja. E o investimento dele não pode ficar olhando para cima. O investimento dele precisa descer, ser cheio, pregar o evangelho e proclamar a volta de Jesus. Receba esta palavra em nome de Jesus, com seus olhos fechados. Senhor, eu te louvo, eu te dou graças, ó Deus, pelo privilégio de participar da história desta igreja nesse dia. Ó Deus, eu te dou graça pela vida do pastor dessa igreja, Senhor, de toda a sua família, do corpo de obreiros desta igreja, pela igreja em Pindamonhangaba, pela igreja em Araras. Ó Deus, eu te dou graças pela Assembleia de Deus Renovar e pelo trabalho do Senhor através dessa igreja, pela forma que o Senhor vem conduzindo, pela forma que o Senhor vem realizando. Eu te louvo pela identidade desta igreja, eu te louvo pelo chamado que essa igreja tem, que nenhuma outra igreja tem nessa cidade, mas o Senhor reservou para eles. E eu peço graça sobre esta igreja, que esta igreja seja cheia do teu Espírito, que esta igreja seja pregadora do teu evangelho, que esta igreja aguarde a tua volta de uma forma ativa, de uma forma poderosa, e que esta cidade, que este Brasil seja impactado, Senhor, pelo investimento do Senhor nesta igreja. Em nome de Jesus, renova crentes no nosso meio, Senhor. Enche crentes do Espírito Santo, Pai. Levanta pregadores, levanta missionários, levanta pessoas que louvam o teu nome, levanta músicos, levanta evangelistas, levanta, Senhor, pastores, levanta líderes, levanta homens e mulheres, ó Pai, cheios do teu Espírito Santo, ó Deus. E que o tempo que o Senhor conceder a essa igreja até que o Senhor volte, nós testemunhamos, ó Deus, a ação poderosa do teu Espírito Santo nesta igreja. Quantos concordam comigo, levante a sua mão e diga: faz, Senhor, a tua obra. Nós não fomos chamados, diga comigo, nós não fomos chamados para ficar olhando para cima. Nós temos algo mais profundo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Tome teu assento, queridos.